Devido à dificuldade de ganhar volume nos ombros, decidi separar um dia da semana em específico para treinar ombros com mais ênfase. Outro músculo que tenho bastante dificuldade de ganhar volume é na parte do peitoral. E com isso, estou treinando esses dois músculos em dias específicos durante a semana. I see the things that they do way less than they say. Cause it's a war on the real, baby, look outside. A war on the real, baby, look out. Cause it's a war on the real, baby, look outside. A war on the real, baby, look out. Cause it's a war on the real, baby, look outside. A war on the real, baby, look out. Cause it's a war on the real, baby, look outside. A war on the real, baby, look out. Can't be a real nigga, might get you canceled. Fuck the whole system, need the shit dismantled. Coppers treat a nigga like the utmost wanted. Tryna rule the block, but don't know what goes on it. News got a story with a new take on me. Carrying out the window with the screw face on me. But I know that God love me when my blunt burn. 95 degrees and I can't get sunburn. Wonder when your government don't make me legal. Burn the whole city if I can't be equal. Get off my dick, please, Brad, I earned that. 400 years, how you still ain't learned that? I take pack to the lung, kill the stress to the head. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente aqui, mas necessário. Não me apresentei da forma devida aqui quando eu comecei a postar vídeo, já comecei postando vídeo da minha rotina e não fiz a parte principal, que é me apresentar. Eu me chamo Lucas, tenho 31 anos, primeiro eu comecei na rede social vizinha no Instagram e logo após fui para o TikTok e agora a terceira rede social que eu comecei a postar minha rotina é aqui no YouTube. Muitas pessoas que me acompanham aqui não me acompanham no Instagram, no TikTok, muitas pessoas que me acompanham no Instagram não me acompanham no YouTube, então acho que eu me senti a necessidade de me apresentar aqui para vocês. Quero postar aqui nesse canal vídeos da minha rotina, vídeos da minha vida com a Grazi, quero postar receitas também que eu faço o consumo durante o dia, durante a semana, e também mostrar um pouco da minha rotina com a Grazi, que é a minha esposa. Não me canso de falar, ela que sempre me aconselhou a mostrar a minha rotina lá no Instagram e eu comecei. No início eu juro pra você, não é papo clichê, mas eu não queria de verdade, eu queria viver tudo isso em off e queria de certa forma ajudar ela no canal dela, pois ela também tem um canal aqui no YouTube, mas eu decidi começar a postar vídeos lá e disse pra ela, você sabe como eu sou, tenho uma certa disciplina, se eu começar a postar lá eu não vou parar. E comecei lá, eu criei uma certa afinidade, já tenho um certo público, já tenho certas pessoas que me acompanham, um número até interessante que é de 41 mil seguidores, e aumentando, e assim eu decidi migrar para o YouTube. Mas enfim, é isso, é um canal onde eu vou postar minha rotina real e verdadeira de um CLT que ama esportes. Como vocês acompanham todos os títulos dos meus vídeos aí, é simplesmente uma vida de um CLT que ama esportes e tenta se alimentar de forma saudável, apenas isso. Já teve o meu tempo de tentar seguir uma rotina que não cabia na minha rotina, já tentei seguir um perfil corporal que não cabe, não coube no meu perfil corporal, tanto esteticamente quanto financeiro também. E decidi viver uma vida mais simples, uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, mas ao mesmo tempo mais leve. Eu vejo muitas pessoas postando suas rotinas aí de uma forma muito artificial, não sei se é essa a palavra certa, e não me identifiquei mais com um certo amadurecimento que eu tive aqui nas minhas redes sociais. Percebi que não é isso que eu quero, não é isso que eu sou, então decidi fazer do meu jeito, tudo de uma forma muito simples, que eu acho que a maioria das pessoas vão se identificar com isso também, uma rotina simples. Eu sempre tive vontade de ter um corpo mais volumoso, um corpo mais musculoso, mas percebi que o meu perfil não colaborava para isso. Eu tenho um perfil de pessoas magras, e acredite se quiser, para eu manter esse corpo magro, do jeito que vocês estão vendo, é um sacrifício, eu preciso comer muito e assim, para eu ganhar um pouco mais de peso, ganhar um pouco mais de volume, eu preciso comer muito, muito mesmo. Preciso apelar até para coisas que eu não costumo comer, como lanches com frequência, pizza. Isso vai aumentar as minhas calorias durante o dia, mas é algo que eu não gosto de comer. Gosto sempre de comer coisas mais saudáveis, mais naturais. Não que isso seja uma modinha, acompanhando uma modinha, mas eu sempre fui assim. Sempre gostei de comer comida de verdade, e isso não é nenhum sacrifício, isso não foi mudando durante o caminho, durante o percurso, eu sempre fui assim. Teve um tempo
que eu comecei a fazer musculação, como essa foto aqui que vocês vão ver agora nesse momento, eu me preocupava muito da forma estética de ter um corpo grande e volumoso, e para isso eu teria que comer muito, muito, muito mesmo, e empurrar comida goela abaixo na maioria das vezes. E chegou um momento que eu falei, nossa, se eu parar de comer tudo isso, se eu parar de seguir essa rotina, eu vou perder tudo. E dito e feito, acabei tendo uns problemas de saúde, isso acarretou perder muito peso e ficar mais ou menos nesse biotipo. É um biotipo fácil de manter, mas ao mesmo tempo, como eu disse, é muito difícil para mim, pois eu tenho muita dificuldade em ganhar peso, e se eu parar de me alimentar bem, se eu parar de treinar, tipo em questão de 30 a 45 dias, eu vou perder muito peso. Tanto é que a minha esposa Grazi sempre reclama e sempre tenta me ajudar a ganhar um pouquinho mais de peso, senão manter nisso que está agora. Mas assim, a minha face, o meu rosto fica muito abatido, eu fico com esses ossos da face aqui muito aparente, então assim, fico com a cara meio que cadavérica, sabe, meio abatido mesmo. E nada mais justo do que ela poder vir aqui falar um pouco sobre isso, né, amor? Seja muito bem-vinda por aqui. Não sei como é que chama, vocês chamam eles? Fala pessoal, pode ser assim mesmo. É que no meu canal eu falo jovens senhoras. Fala jovens senhores por aqui também. Jovens senhores, boa noite, tudo bem? Então, como o Lucas estava falando, ele tem uma facilidade grandiosa de perder peso. Tipo assim, ele corre, o corpo dele corre momentaneamente uma maratona. O que eu quero dizer com isso? Ele pode comer bastante, consumir bastante calorias, mas se, tipo assim, ele mudar uma vírgula disso tudo, ou ficar sem treinar, ou não, tipo assim, aconteceu um imprevisto, que imprevistos na nossa vida, na vida cotidiana comum, ela sempre acontece. Então, vamos resumir aqui o caso do Lucas. Se ele, tipo assim, 2, 3 dias mais ou menos, ficar fora da rotina, não se alimentar muito bem, porque os exercícios físicos, a atividade física em si, às vezes as pessoas não sabem, mas a alimentação e a atividade física, as duas andam bem próximas uma da outra, lado a lado. Então, tipo assim, se ele sair um pouco dessa vírgula e ficar meio que perdido e não se alimentar direito, o corpo dele começa a revelar essa falha, sabe? Ele começa, principalmente no rosto, gente, o rosto dele, ele tem um biotipo assim, mais magro, mas não tão magro, né? Falar magro é um pouco de exagero. É como se ele fosse meio que aquela pegada híbrida, mais híbrida, entendeu? Ele tem uma facilidade de ganhar massa, ele tem uma facilidade para ganhar músculos, e tem um pouco de deficiência em ganho de massa corporal. Então, se dependendo aí, ele pode perder peso sim, né? Aí ele começa a ficar com o rosto mais chupado assim, né? Apesar que ele já tem um rosto um pouco mais fino, né? Então, ele tem de ter esse tipo de deficiência. Acredito que não só ele, muitas pessoas passam por essa mesma trajetória dele também, sabe? É meio difícil, porque, tipo assim, a gente também tem que levar em conta o fato do índice de exercícios que ele faz. Ele faz musculação, ele gosta de correr, a cada 15 dias ou uma vez ao mês também, ele gosta de fazer tiros na ladeira, justamente, né, para dar uma cadenciada a mais, por conta que ele faz a corrida dele e ainda joga bola, então por isso que ele ainda faz tiros na ladeira. Ele vai e volta do trabalho de bicicleta, faz musculação e nos sábados ele joga bola também. Então, no contexto geral, é como se ele fosse realmente um atleta, não de alto calão, mas tipo assim, sim, ele tem um nível ali de atletismo. Então, o corpo dele sofre, né, essa sobrecarga de exercícios, então ele tem que comer bastante para poder meio que acompanhar, né, amor? Como ela disse, eu tenho uma quantidade de calorias ingeridas por dia muito grande, mas ao mesmo tempo meu volume de treino é muito grande. Eu ando de bicicleta e, gente, o percurso que eu vou para o trabalho e volto tem muitas ladeiras, e na maioria das vezes eu coloco ela no ônibus e vou acompanhando o ônibus atrás. E assim, eu não consigo andar muito devagarzinho de bicicleta, então isso, traduzindo, o meu corpo se torna uma máquina de queimar calorias. Então, o meu ganho de massa fica muito, muito deficiente, muito difícil de ter massa. Mas assim, eu me sinto muito bem com isso, eu me sinto... Esse corpo que eu estou aqui agora, gente,
pra mim tá perfeito. Os ossos da face aqui, o rosto não tá muito chupado e eu tô no nível que, tipo, se eu for fazer meu treino de tiro, eu tô muito bem. Se eu for jogar futebol, eu tô muito bem. A massa corporal também, mesmo não tendo um certo volume, mas eu tenho uma boa definição. Se fosse para eu ganhar só definição, só definir, eu acho que o meu corpo seria perfeitamente prático e rápido para executar essa função de definição. Mas assim, eu queria ter mais volume, queria, mas infelizmente o corpo sempre vai lutar contra. Eu preciso suplementar muito, preciso consumir mais carboidratos. Por isso, nas minhas redes sociais, eu posto muita coisa com carboidrato juntamente com proteína. E como você está falando sobre esse negócio de suplementação, quantas vezes ao dia você tem que comer para poder suprir essa deficiência que você tem de perder peso? Deveria comer mais, mas no momento eu treino em jejum. Vamos começar do jantar para vocês entenderem um pouco melhor. Eu janto sempre por volta das 7, 7h30. A partir daí eu não consumo mais nada de alimentos. No dia seguinte, um cafezinho preto sem açúcar, água em jejum, shot matinal. Apenas irei treinar e aí eu começo a consumir algo sólido mesmo a partir das 7h40, 8 horas da manhã. Logo após ter o meu lanche da manhã, são as 10h30, 11 horas da manhã. Logo após o almoço e logo após o lanche da tarde e depois o jantar novamente. Basicamente 5 refeições, tendo um jejum aí entre a noite e o período da manhã. E sempre nessas refeições, o índice que ele mais consome mesmo é carboidrato e proteína. Juntamente. Por isso que nós dois aqui procuramos sempre organizar a nossa rotina, tanto na nossa vida, na nossa casa, a rotina alimentar. Quando a gente fala de rotina, gente, não é uma rotina só de treino, é uma rotina alimentar. Ela visa na nossa rotina, na nossa casa, na nossa vida pessoal. A gente tem que ter essa organização, né, um composto, os dois se ajudando para, tipo assim, os dois alcançar certos objetivos pessoais. Que ele tem os objetivos dele, eu tenho o meu objetivo, mas em contexto também temos os nossos objetivos também como casal, como vida aqui, enfim. Então nós costumamos se organizar, fazemos marmitas, mesmo que seja um negócio assim que a gente não gosta muito, que eu vou ser bem sincera, eu sempre comento com o Lucas, eu não gosto de marmitas, mas eu preciso, né? A gente precisa disso também. Eu prefiro mesmo a comidinha caseira, fresquinha ali, pegar na boca do fogão, direto no fogão, mas na nossa realidade não é isso, né? A gente precisa levar marmitas. Se a gente for comer na rua todos os dias, fica um pouco puxado e a gente não ganha rios de dinheiro. Como eu sempre digo aqui, é uma vida simples de um CLT que tenta se alimentar de forma saudável. E aí, como eu estava falando, da mesma forma que a gente faz as marmitas, a gente também prepara alguns lanches para semanas, alguns tipos de lanches. A gente equivale até 3 dias, porque dependendo do tipo de lanche que a gente vai fazer, ele não aguenta 5 dias mesmo estando na geladeira. Então a gente às vezes chega aqui, frita um ovo rapidamente, que o ovo é um clássico, né, gente? É o nosso melhor aliado. A gente faz, tipo, colocando um pão com ovo é tipo salvação para qualquer momento. Então a gente vai levando os dias de cada vez desse jeito e o Lucas vai, tipo, seguindo a maratona dele também, né? Diária. Que não é fácil, né, amor? Mas é basicamente isso. Eu quis chamar ela porque, gente, ela faz total parte da minha rotina em todos os sentidos. Como eu disse, graças a ela, vocês estão me vendo, me conhecendo um pouco mais e graças a ela eu estou aqui falando isso para vocês, que foi a ideia dela de falar disso tudo. E eu falei, verdade, as pessoas precisam saber desse lado. E, gente, ela é a principal pessoa aqui nesse canal, nesse perfil, nas minhas redes sociais, na minha vida. A gente quase se perdeu no início disso tudo, quando a gente era um pouco imaturo. E hoje eu vejo a grande esposa, a grande mulher que eu tenho ao meu lado. Obrigada. E isso não estava planejado, ela não sabia que eu iria falar isso. Mas, assim, ela é responsável majoritária aqui por fazer os nossos lanches, as nossas marmitas, na maioria das vezes limpar a nossa casa, porque assim, ela sai um pouquinho mais cedo do trabalho e quem chega mais cedo automaticamente vai adiantar parte disso. Eu só chego e complemento tudo isso, mas ela é o real pilar dessa casa, o real pilar dessa rotina. Obrigada, amor. Obrigado mesmo. Obrigado, viu? E é isso, gente. Espero que não tenha ficado cansativo, espero que não tenha ficado um pouco monótono o vídeo e quer falar mais alguma coisa? Sim. Quero te agradecer, né, por
por dar os créditos e tal. A gente vai Como é muito de longe verdade. ainda, né? E eu quero acrescentar assim, gente, só para finalizar, né, que às vezes a gente fala demais e acaba se empolgando. Eu, principalmente, eu sempre tenho que ficar me controlando, que às vezes eu me empolgo e acabo falando demais. Ressaltando o que ele estava falando, que como a gente é um casal e cuida de uma rotina, para pessoas que vivem uma vida solo, é bem mais difícil. Eu não vou romantizar a rotina. A rotina, ela é bem complicada. A rotina, ela vai de pessoa. Tem pessoas aí que solteiras, moram sozinhas ou sozinhos, né? E tipo assim, é bem difícil. Ele tem que chegar em casa e se virar sozinho e fazer tudo sozinho. Pra limpar uma casa, pra lavar uma roupa, pra guardar uma roupa no guarda-roupa, fazer uns afazeres diários, domésticos, na verdade, né? Que por mais que a gente trabalhe fora, a gente também tem o nosso trabalho dentro de casa. Então, quando é duas pessoas visando o mesmo objetivo, rotina, se alimentar, fazer marmita, isso acaba sendo mais fácil porque um ajuda o outro. Então, acaba sendo mais fácil. Mas mesmo que se você for sozinho também, ou sozinha, como eu disse, tenta, por mais que é difícil, se organize direitinho. Eu já comentei várias vezes no meu canal que, tipo assim, se você quer organizar, ter uma rotina organizada, eu acho que primeiro de tudo, você precisa ter uma organização interna, gente. Sempre vai começar de nós mesmas para a gente poder suprir as coisas ao nosso redor, né? Seja a gente estando bem com a gente mesma, a gente vai conseguir organizar uma casa, a gente vai conseguir organizar nossa saúde financeira e, enfim, eu acho que é isso. Tem pessoas que têm condições, né, de ter isso tudo sem muito sacrifício. Levando em conta que a gente não comentou, olha só, gente, a gente falando de novo, que nem eu, nem você principalmente, a gente não tem nenhum auxílio de personal, ninguém da área da saúde, esportiva, nutrição, nada do tipo. Nosso jeito. É tudo no nosso jeito, vivendo assim, tipo, no dia que dá pra gente fazer, a gente compra o que dá, tipo, pra gente fazer, e é assim que dá, nem todo mundo aí tá sempre tem um personal, tem uma pessoa, se você tem condição, por que não, né? Mas no nosso caso, a gente faz do nosso jeito, não é? Voltando a repetir, uma vida simples de um CLT. O título casou perfeitamente com o meu canal, é o meu bordão, uma rotina simples de um CLT. Por isso, gente, nós de verdade queríamos ter tipo um personal trainer para ajudar, passar um treino ali assim para um certo objetivo, com o meu objetivo, para o seu objetivo, mas infelizmente não é possível, acho que como a maioria de todo mundo que nos assiste, né? Sim. Eu torço que vocês encontrem uma pessoa como eu encontrei a Grazi e que vocês sigam o caminho de vocês. Irei tentar passar vídeo mais sobre isso, sobre mim, sobre até ela mesma, nós dois juntos, porque como vocês estão vendo aqui, é uma rotina dupla Rotina e ao mesmo caseira, tempo né? única, né? Sim. Saímos no mesmo horário, voltamos no mesmo horário, treinamos no mesmo horário, trabalhamos um do lado do outro. Ela chega tipo uma horinha mais cedo que eu em casa, 1h30, dormimos juntos, acordamos juntos, é tudo tipo duas rotinas, mas como se fosse É tudo uma junto, só. amor, resumindo de forma geral, né? Verdade. O vídeo ficou um pouco longo, mas ficou bem explicativo, saiu muito melhor do que eu imaginava. Eu acho que vocês conseguiram entender um pouco aí sobre o Lucas e a Grazi. Então é isso, gente. Até o momento. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 24 de dezembro. Eu tô de folga, mas a Grazi não, foi trabalhar agora. E como de costume, levei ela no ponto por segurança, para cuidar um pouquinho dela. E se algo acontecer, estar sempre presente com ela. E é isso, agora eu vou voltar para casa. Provavelmente eu vou treinar hoje. Estou em casa sozinho. E hoje ela vai fazer muita falta com toda certeza, mas vamos seguindo a rotina. O primeiro passo da rotina foi concluída. Hoje eu vou fazer um treino de peito bem rápido. E vamos lá. E claro, vai ter um pós-treino também. Quero gravar um pós-treino para vocês. E a rotina vai seguindo assim. Vamos lá.
Prontinho, pessoal, já no shopping, dei aquela corridinha básica, tomei aquele sol diário. E agora é fazer aquele treinão de peito, utilizando apenas um banco de halteres. Esse é o plano. Um treino rápido, talvez depois, mais 5 km de corrida e partir para casa. Hoje também pretendo fazer uma faxininha básica lá em casa, poupar a Grazi também da faxina depois que ela chegar do serviço, lavar o banheiro, limpar a casa mesmo. E fazer alguma coisinha pra gente comer no almoço. Basicamente o plano é esse. E vamos tentar seguir tudo no cronograma. Ela sai do trabalho hoje às 13 horas. E eu pretendo estar com tudo isso pronto, tá? Com a casa limpa, a comida pronta, 13h30. Vamos ver se vai dar tempo. Fala pessoal, treinão de peito feito, fiz um treino de peito muito rápido, prático e funcional e depois corri 5 km de corrida ao ar livre, ou senão o cardio ao ar livre. É o que eu mais prefiro, é o cardio ao ar livre, porque você está tomando sol, está em um ambiente aberto, você tem que se preocupar se tem um buraco, se está vindo carro, se o farol fechou, se o farol abriu. Isso te traz para o momento presente, diferentemente da esteira, onde você está com fone no ouvido, olhando para aquelas TVs e sempre no automático. E agora, fim do jejum, café da manhã e pós-treino. Para quem não sabe, treino em jejum e faço jejum tem mais ou menos 5 anos. Isso melhorou muito minha imunidade, minha função intestinal. E além de abaixar açúcar do sangue, nível de glicose, enfim. Isso fica para outro vídeo. Geralmente, depois do jejum e no pós-treino, eu costumo consumir grandes quantidades de proteínas e gorduras, fibras e baixo carboidrato. Aqui eu vou consumir 3 ovos, feitos na manteiga bovina, que aliás, minha mãe trouxe da Bahia. E na verdade, nós somos da Bahia, ela é conhecida como manteiga de gado. E laranja, sei que muitos vão falar, cara, laranja, tem certeza vai combinar? Eu gosto, então eu vou utilizar também uma fonte de fibras. Sobre o pão, o carboidrato, a Graça costuma fazer o pão dela e guardar no freezer, congelar, e isso salva muito. E é isso, costumo consumir 2 fatias ou 3 no máximo. Talvez uma banana depois se eu continuar com um pouquinho de fome, mas eu acho que vai ser o suficiente. E também agora são 10h37 e a Grazi vai chegar às 13h40, às 14 horas. Eu quero almoçar com ela e tá com fome para isso. Sim, é uma comida leve, é uma comida bem simples, mas bem funcional. E é basicamente isso. Eu vou mostrar para vocês aqui o modo de preparo que eu faço. Bem simples também e bem funcional. E vai ficar delicioso porque esse aqui é o ingrediente chave, tá? Não sei se você conhece. Já usou, já utilizou, conhece, não conhece? Deixe nos comentários. Ficarei feliz em saber se vocês conhecem esse produto aqui. Muito bom. É basicamente isso, pessoal. 3 ovos, uma laranja, 2 fatias de pão. E tá pronto. Prático, rápido, também muito delicioso.
com muita canseira e muita rapidez, tá tudo dentro do cronograma, a Grazi ainda não chegou. Acabei de dar uma boa faxina na casa e essa cara de cansado aqui é natural do que tudo que eu fiz. Lavei banheiro, lavei o quintal, lavei a garagem, limpei a mesa, limpei os armários. E isso não tem como esconder uma cara de cansaço, pois eu sei o que vocês mulheres aí fazem isso com uma certa facilidade, muito mais que os homens, e os homens sofrem muito mais para fazer esse tipo de coisa. Então meio que apanhei um pouco, mesmo ajudando a Grazi sempre quando ela faz isso, e gerou um pouco de cansaço. Hoje é o meu primeiro dia de recesso aqui do Natal e Ano Novo, e tirei o dia para fazer isso, que ela queria que a gente fizesse isso juntos. Mas eu decidi fazer isso para poupar um pouco ela, descansar um pouco ela, que nesse momento ela está trabalhando. E para comer, para o almoço, tá tudo dentro do cronograma também, tudo dentro do horário. Para o almoço decidi fazer um macarrão com tomate e carne. Eu não vou fazer coisas muito pesadas, porque hoje é dia de Natal, a gente costuma comer muito, comida um pouco mais pesada, consumir um pouco mais de doce, então dá uma aliviada no estômago aí na hora do almoço e arrebentar na hora do jantar. E olha, gente, que macarrão soltinho, ficou perfeito. Tomara que fique bom o final da receita, mas que macarrão que ficou maravilhoso. Gente, uma receitinha bem simples, tá? Vai um fio bem generoso de azeite, aliás, uns 2 ou 3, né? Cebola, uma colherzinha de chá de alho. Agora vem os tomatinhos cereja. E aqui no macarrão vou colocar só 2 temperos, sal e pimenta do reino. Quando os tomates começaram a se desmanchar assim, ó, aí que já está no ponto. Agora é só acrescentar o macarrão.